Boa noite, pessoal. 7h10, vamos dar início à nossa aula, então. Ontem o Rafael avisou vocês que nós não teríamos aula, então a escola precisou de uma das salas abertas, tá? Para administração. Então a gente cedeu a aula para eles, tá? E a gente vai recuperar essa aula. A nossa disciplina iria até o dia 15, na outra sexta-feira, tá? E a gente vai recuperar essa aula que faltou um dia, então, na outra segunda, dia 18. Isso alterou um pouquinho as datas das nossas avaliações. A gente tinha marcado uma avaliação para amanhã, dia 8, e a outra no último dia, dia 15, tá? Então, elas vão ser atrasadas um dia. A primeira avaliação vai ficar segunda-feira. Na próxima segunda, dia 11. E a segunda avaliação passou do dia 15 para o dia 18. Então, ficou dia 11 a primeira e dia 18 a segunda. E o último dia de aula e a gente encerra essa disciplina que é curtinha. Certo? Ok, vou espelhar minha tela aqui para vocês, então. Nossa terceira aula de eletricidade. Bom, nós falamos sobre indução, falamos sobre forças eletromagnéticas, né? E quando a gente falou de indução e também de forças eletromagnéticas, né? Principalmente quando a gente quer criar um campo magnético através de uma bobina, a gente falou de um núcleo de ferro, né? Para que a gente usa, então, um núcleo de ferro dentro de uma bobina? Qual é o intuito, então, da gente botar um núcleo, né? Um material de ferro dentro de uma bobina? Palpites? Então, pessoal, a gente viu que de que é composto um eletroímã? É uma bobina que por ela se passa corrente elétrica e ela cria um campo magnético, né, em torno de si e ela se comporta como um ímã, né? Uma bobina por si só, né, só o enrolado de um condutor, ele não cria um campo magnético com uma força muito grande. Então seria como se fosse um ímã, tá? Pouco intenso, um ímã sem muita força, né, de atração e de repulsão. Quando a gente cria um eletroímã, a gente quer um poder, né, de atração ou repulsão forte. A gente quer um ímã forte, né? Então, para não precisar fazer uma bobina gigantesca, a opção que a gente tem é desenvolver uma bobina um pouco menor, né? E no núcleo dessa bobina botar um outro material, uma barrinha, né? De um outro material, literalmente no meio ali da bobina, tá? Isso para quê? Intensificar o campo magnético, assim eu não preciso ter uma bobina gigante, tá? Mas não é de qualquer material que eu vou colocar esse núcleo. Tem que ser um material específico, né? A gente sabe que a gente tem materiais que têm capacidade de conduzir corrente elétrica e outros têm capacidade de conduzir, tá, magnetismo. Em geral, os materiais metálicos são bons condutores magnéticos e elétricos, tá? Normalmente eles conduzem os dois, mas tem alguns materiais que têm a facilidade de conduzir eletricidade. Aonde que a gente usa esses materiais? Nos fios, né? Onde eu quero conduzir eletricidade com velocidade e sem perdas. Em outros lugares eu quero conduzir o magnetismo, né? Então eu tenho que ter um material que me proporcione uma facilidade nessa condução. Então eu coloco meu núcleo de ferro, né, dentro da minha bobina para intensificar, né, o meu campo magnético, para eu ter um eletroímã mais forte, né? E que tipo de material a gente bota lá dentro? A gente conhece a classificação dos materiais condutores de energia elétrica, né? Antes mesmo da gente ver aqui na disciplina, vocês já devem ter escutado que a gente tem materiais condutores, outros isolantes e outros semicondutores, né? Os semicondutores eu uso muito na eletromecânica
em dispositivos, em equipamentos. Eles são mais conhecidos. Mas quando a gente está falando de magnetismo, né, essa disciplina toda a gente compara a eletricidade com magnetismo, quando a gente fala do magnetismo, eles também têm uma classificação, tá? São também divididos em 3 grupos. São eles, tá? É isso que a gente vai ver agora no inicinho. Classificação das substâncias, então, quanto ao comportamento magnético. A gente já viu classificação das substâncias quanto ao comportamento elétrico, né? São eles isolantes, condutores ou semicondutores. Quando a gente está falando do comportamento magnético, ele tem as seguintes classificações. São elas: materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos e ferrimagnéticos, tá? O que são os materiais ferromagnéticos, tá? Seus ímãs elementares, o que são os ímãs elementares? Dentro de todo material que conduz magnetismo, né? Todos os materiais metálicos têm propriedades magnéticas e elétricas. Não existe nenhum material metálico, né? Nenhuma liga que seja, por exemplo, isolante elétrico e que também não conduza magnetismo, né? Uns mais, outros menos, mas todos conduzem. Dentro dos materiais, tá, existem ímãs elementares. São pequenas partículas que a gente pode comparar como um ímã, tá? Tem as propriedades magnéticas porque tem esses ímãs elementares dentro dele. Quando a gente submete um material a um campo magnético, a uma interação, por exemplo, eu pego um material metálico e aproximo um ímã, tá? Cada material vai se comportar, né, na presença deste ímã de um jeito diferente. Por que cada um se comporta de um jeito diferente? Porque cada um tem um tipo desses ímãs elementares, as partículas que tem dentro dele, tá? E é a partir do comportamento desses ímãs elementares que a gente classifica ele, tá? Nos materiais ferromagnéticos, esses ímãs elementares, essas pequenas partículas que tem do meu material, sofrem grande influência do campo magnético indutor. O que é o campo magnético indutor? Aproximação de um outro ímã, tá? Aproximei um ímã e esses ímãs elementares dentro do meu material, né? Eles sofrem grande influência, de modo, né, que eles ficam, na sua maioria, orientados no mesmo sentido do campo magnético, tá? Aplicado, e são fortemente atraídos por esse ímã. Por exemplo, ferro, aços especiais, cobalto, níquel, algumas ligas, né? São materiais ferromagnéticos. Acompanhem comigo aqui o desenho. Ó, esse aqui é sem a interação de um campo magnético, ou seja, só um pedaço de um material de ferro, tá? Esses pontinhos são os ímãs elementares que eu tenho dentro do meu material. São aquelas partículas que se comportam como um ímã, tá? Elas ficam ali dispersas e espaçadas entre si. O material sozinho, né, não faz interação nenhuma. Eu vou aproximar desse material um ímã, tá? Aproximei o polo norte desse meu ímã, tá? Não faz mal se eu vou aproximar o polo norte ou o polo sul, tá? Não faz diferença. Por quê? Quando eu aproximo um ímã de um material ferromagnético, né? O material ferromagnético, ele não tem um lado positivo, um lado negativo, ele está misturado, tá? Quando eu aproximo um ímã, se eu aproximar com a parte norte, o que vai acontecer com as partículas dentro do meu material de ferro? As partículas... Áudio? Caiu aqui para mim, vocês estão me escutando bem? Sim. Sim? Tá? Então, quando eu aproximo a parte norte do meu ímã, tá? O meu material vai se polarizar da seguinte forma. Lembrando, o que é polarizar? É criar polos, né? Um lado norte, um lado sul. Se eu aproximar o lado norte de um ímã, ele vai se polarizar dessa forma que está o desenho aqui. O sul vai ficar do lado mais próximo, porque norte tende a atrair sul. Sul tende a atrair norte. Norte com norte se repelem. Sul com sul se repelem, tá? Então, o sul vai ficar mais próximo do meu norte
E o norte do meu material vai ficar lá do outro lado, vai se repelir, tá? E os meus ímãs elementares, eles vão ficar assim, ó, bem ordenados, bem alinhados. Deixa eu aceitar o Charles aqui na sala. Espera aí que eu perdi o convite. Então tá, vamos lá. Tchau, obrigado, Rico. Tchau. Tchau. Tá? Ele vai ficar bem orientado. Por isso que os materiais ferromagnéticos, eles têm um alto poder, tá? De atração, de repulsão de materiais e principalmente tem um alto poder de conduzir campo magnético, tá? A explicação do porquê que ele conduz é a partir desses ímãs elementares, tá? Mas, de fato, o que vocês precisam saber na prática? Que materiais classificados como ferromagnéticos, tá? São aqueles que têm altíssima capacidade de conduzir campo magnético, certo? Tem os materiais paramagnéticos. Seus ímãs elementares ficam fracamente orientados no mesmo sentido do campo magnético, tá? Ele se comporta muito parecido com o ferro magnético, tá? A única diferença é que os seus ímãs elementares, eles não ficam tão bem orientados, não ficam bem alinhados, porque eles não têm a capacidade de conduzir tanto campo magnético. Digamos que os paramagnéticos são muito parecidos com os ferromagnéticos, só que mais fracos, eles não têm essa capacidade forte de conduzir, né, materiais, conduzir no campo magnético. Se eu aproximar o norte de um ímã, o comportamento vai ser bem parecido. Meu material vai se polarizar, certo? Vai criar um sul aqui, um norte aqui, e os meus ímãs vão tentar se organizar um pouco, mas não organiza muito, não fica bem alinhadinho como o ferro magnético, tá? Ainda assim, meu material vai ser atraído pelo meu ímã, norte com sul, tá? Como eu falei para vocês, nesse exemplo eu apontei o norte, tá? De um ímã. Se eu apontasse o sul, ele iria ter o mesmo comportamento, né? Ao contrário, por exemplo, se eu apontasse o sul de um ímã aqui, neste cantinho ia ficar o norte e neste outro cantinho aqui do lado direito ia ficar o sul, né? Sempre causando a atração entre o ímã e o meu material. Exemplos de materiais paramagnéticos. O alumínio é um material paramagnético, sódio, manganês, estanho, cromo, platina, tá? Sódio. Lembrando que eu não tenho materiais, né? Só com cromo, só com sódio. Só que eu tenho ligas que têm esses elementos. E, em geral, esses elementos fazem com que a liga se torne uma substância paramagnética. Tá? Ela é capaz de conduzir campo magnético, mas não com muita intensidade. Tenho os diamagnéticos, tá? São substâncias que, quando colocadas próximas a um campo magnético, ou seja, próximas a um ímã, né? Os seus ímãs elementares sofrem uma pequena influência, tá? Só que de um modo contrário, tá? Reparem esse desenho, ó, são bem parecidos. Tem lá os meus ímãs elementares desordenados e espaçados, né? E aproximei um ímã. Quando eu aproximo um ímã, ele se polariza de uma forma que traz, tá? A repulsão. Ó, eu aproximei a parte norte do ímã. Mas quem ficou aqui, ó, perto dele? O outro norte, tá? Então vai fazer... Natália. Oi. No caso, a tela não está espelhada, né? O que tu tá querendo mostrar não está aparecendo, está bem embaixo no quadradinho. Espera aí que eu vou mudar aqui. Ampliou? Não. Não? Vamos tentar. Para mim, não. Espera aí que eu vou fechar e abrir de novo aqui.
Tá espelhada a minha tela? Não, tá ao contrário. Tá aparecendo a tua imagem, no caso, o teu rosto grande e a outra tela pequenininha lá embaixo. Para todo mundo tá assim? Não, para mim tá normal. Vou ver a minha aqui, então. Porque eu fechei. Tenta dar uma olhadinha aqui nas configurações aqui, ó. Porque para mim eu fechei o rosto, até para não ficar na frente dos slides, e tá só o slide. Vou ver o meu aqui. Como é que faz aqui para mudar? É nas configurações aqui em cima. Deu, agora arrumei. Foi? Certinho, vou fechar o meu aqui, tá? Então, os diamagnéticos é muito parecido com o anterior, com o paramagnético, tá? Os seus ímãs vão se orientar um pouco, tá? Com pouca intensidade, só que a única diferença é que a polarização vai gerar repulsão. Se eu botar a parte norte próxima ao meu material, o meu material vai se polarizar norte, mais próximo da minha extremidade, e sul lá na outra extremidade. Se eu tenho norte e norte aqui, que interação vai acontecer entre meu ímã e a minha substância, né? O meu material? Repulsão, certo? Então, os paramagnéticos com os diamagnéticos são bem parecidos, acontece uma pequena interação, só que o paramagnético, né, faz com que aconteça atração e os diamagnéticos repulsão, tá? Exemplos de substâncias, né, que trazem essas propriedades diamagnéticas: cobre, água, mercúrio, ouro, prata, tá? Zinco, chumbo, cloreto de sódio, entre outras. E tenho também... Opa, deixa eu fechar aqui. Opa, deu, tá? Opa, deu, tá? Tenho os ferromagnéticos, os paramagnéticos e os diamagnéticos, tá? Qual é aquele que mais traz benefícios quanto ao campo magnético? Os ferromagnéticos, tá? Então, são os materiais ferromagnéticos que eu utilizo dentro da bobina, né, para gerar um eletroímã. Ele tem maior capacidade de indução de campo magnético. Então, em vez de fazer uma bobina muito grande, eu posso alimentar o núcleo dela, né, com o material ferromagnético. Se eu não botar nada dentro, que material eu tenho ali dentro da minha bobina? Eu tenho ar. O meu meio dentro da bobina é o ar. O ar não é um bom condutor de campo magnético. Então, eu utilizo o ferro. Quando eu boto um ferro dentro da bobina, eu mudo o meu meio, né? O meu meio é pelo qual aquilo ali se conduz, seja eletricidade, seja o magnetismo, né? Eu tenho os diferentes meios. Eu tenho o ar, que não tem tanta capacidade de condução nem magnética nem elétrica. Eu tenho a água, né? A água eu consigo conduzir eletricidade e magnetismo, só que ela se dispersa, enquanto no ar eu consigo concentrar, né? Na água ela se dispersa. Se eu vou conduzir corrente elétrica, eu não consigo conduzir dentro da água de um ponto localizado, ela se dispersa por todo o espaço onde tem água, tá? O ferro é um elemento que eu consigo delimitar geometricamente, eu faço do tamanho que eu quero, e é um bom condutor. Visto, então, os materiais, a classificação dos materiais quanto ao campo magnético, ao magnetismo, vamos falar um pouquinho de resistência elétrica. Deixa eu citar o André. O que é a resistência elétrica, né? Ela depende do material, das dimensões do meu condutor, né? Do tamanho, do comprimento, da espessura e também da temperatura em que ele está inserido. Lugares muito quentes ou lugares muito frios, né? A unidade de medida de resistência é o ohm, né? E é este símbolozinho aqui. Valor de resistências pequenos, né? A gente usa em alguns casos, como por exemplo,
motores, geradores. A gente não quer que tenha uma resistência, uma oposição à passagem de corrente elétrica, né? Não é interessante para nós. Mas tem casos específicos que é interessante eu ter um valor de resistência, essa oposição da corrente elétrica. Essa oposição à corrente elétrica normalmente me gera calor, né? Então, tem alguns lugares que é interessante eu utilizar a resistência, né? Tem alguns lugares que eu uso altos valores de resistência, justamente para limitar a passagem de corrente elétrica, né? Circuitos eletrônicos. Ora, eu quero que passe corrente elétrica, ora, eu quero que não passe. Eles podem ser constituídos com fios, com filme de carbono, pode ser também com filme metálico, né? Em caso que se deseja transformar essa energia elétrica em térmica, o meu resistor passa a ser chamado de resistência, né? Eu quero, então, o efeito Joule, que é o efeito do calor, né, do aumento da temperatura devido à passagem de corrente elétrica. Quando eu quero o intuito de fornecer calor, o efeito Joule, eu já não chamo mais de resistência, eu não chamo mais de resistor, eu chamo de resistência, tá? Mas isso é só nomenclatura. Outra característica importante do resistor é a potência máxima dissipada, tá? Resistores de carbono e de filme metálico são encontrados na faixa de mais ou menos, né, 0,1 até 1 watts, tá? Resistores de fio são na faixa de 5 a 100 watts, tá? E para o aquecimento de uso residencial, a gente tem na faixa de 1, tá, até 5 watts, tá? Por que potência dissipada? Tudo que eu perco em forma de energia, tá? Tudo é energia, tudo é trabalho. Se eu insiro, né, corrente elétrica em um condutor, eu tenho a energia que é transformada em trabalho, por exemplo, um motor elétrico. Eu insiro corrente elétrica e eu quero um esforço mecânico. Mas a gente sabe que o motor aquece. Então, parte dessa minha energia que deveria se transformar em trabalho mecânico se transforma em calor. Então, a gente chama de potência dissipada. É o máximo que ele pode perder por calor, né? Dependendo do que a gente for empregar, a gente precisa de um limite de potência dissipada. Porque eu não posso ter um equipamento que não aguenta altas temperaturas, um dispositivo com alta potência dissipada, tá? Porque é muito calor que vai ser dissipado, né? Por isso que na faixa residencial a gente usa, né, a base de 1 até 5 watts. Isso, maior do que isso, gera um aquecimento alto, que é perigoso em determinados meios, tá? Algumas aplicações exigem que o valor da resistência seja variado. Algumas resistências não têm um valor fixo, elas podem ser variadas, tá? Eles são chamados de reostatos de variação contínua e de variação descontínua. O que são os reostatos, tá, de variação? São aqueles elementos resistores que eu desejo alterar o valor da resistência, né? Normalmente os resistores é um único elemento e ele tem um valor de resistência constante. Em alguns casos, eu desejo que essa resistência seja variante, tá? Essa variação pode ser ou contínua ou descontínua. Como é que é a variação contínua, tá? Nesse tipo de reostato, é possível variar o valor da resistência continuamente, tá? Entre dois pontos. O que eu quero dizer isso? Entre o valor zero e o valor máximo, tá? Ele é basicamente construído de um material condutor, que possui um determinado comprimento, e é enrolado várias vezes para formar um solenoide, ou seja, uma bobina, onde o comprimento utilizado influencia no valor da resistência total. Então, eu tenho um enrolado, um solenoide, e eu vou variando, tá? Para se obter a variação da resistência, existe um cursor, que quando movimentado, pode ser ou manualmente, tá? Ou controlado, mas ele vai variar e eu obtenho a resistência desejada, tá? Então, ele é o mais comum, eu vou ter um valor zero e um valor máximo. Por exemplo, uma resistência máxima de 10 ohms. Então, eu posso variar o quanto eu quiser.
1 ohm, 1,5 ohms, 2 ohms, 2,3 ohms. Posso variar, tá? Para os valores que eu quiser, de 0 até 10 ohms, tá? Tenho os reostatos de variação descontínua, tá? Aonde que eu tenho esse tipo de reostato aqui de variação contínua? Um exemplo que provavelmente você sabe dentro de casa. Não precisa ser o de casa, pode ser do trabalho também. Já viram reostato de variação contínua em algum lugar? Pessoal, a gente vai começar a disciplina e finalizar a disciplina sem nenhuma interação de vocês. Algum exemplo de um reostato de variação contínua? Não? Tá, eu vou dar um simples então. Tá? A gente no chuveiro, a gente usa um reostato de variação contínua. Alguns equipamentos eu uso reostato de variação contínua. Normalmente equipamentos em que eu quero prevenir, né, o pico de corrente passante, mas em equipamentos que trabalham com baixos valores de corrente, tá? O reostato de variação contínua, ele é mais simples, ele é mais barato, tá? Então, quando eu estou trabalhando com valores baixos de corrente, eu posso utilizar ele e ir variando ali manualmente, tá? De uma forma mais simples. O reostato de variação descontínua, ele é um pouquinho mais complexo, tá? A construção dele é um pouquinho diferente, ele é mais caro, tá? Como que ele funciona? Esse tipo de reostato, ele tem um banco de resistores, tá? Com valores bem determinados. E eu permito a associação de resistores em série. O que eu quero dizer com isso, tá? Em vez de ter um único resistor, que eu vou variando ali com o meu cursor, eu tenho bancos de resistores. Então, o que é um banco de resistores? São vários resistores, tá, juntos, ou um resistor com um único valor, tá? Então, eu tenho um banco com 10 ohms. Eu tenho outro banco com 10 ohms, outro banco com mais 10 ohms, tá? Cada um tem um valor de banco. Normalmente, eu utilizo em equipamentos com alto valor de resistência, bem alto. Então, os meus bancos são de 10, de 50, de 100 ohms. E eu posso ter vários bancos, tá? Posso ter 10 bancos. Se eu tenho 10 bancos de 10 ohms cada um, tá? Os bancos têm sempre o mesmo valor. Eu tenho 10 bancos de 10 ohms, ou 10 bancos de 20 ohms, ou 10 bancos de 30 ohms, tá? Então, se eu tenho 10 bancos de 20 ohms, a minha resistência máxima é meu número de bancos vezes, né, a resistência de cada um. Então, 10 vezes 20, a minha resistência máxima vai ser 200 ohms, tá? Qual é o intuito de ter esses bancos, né, de ohms? Para eu poder fazer uma associação de resistores, tá? Como eu estou trabalhando com valores muito altos, né, 1 ohm e 2 ohms não vai fazer diferença. Então, eu vou variando de banco em banco. Nesse exemplo que eu usei, se eu tenho 10 bancos de 20 ohms, quais são as minhas opções? É 0 de resistência, não ter resistência nenhuma, ou ter 20 ohms, ou 40 ohms, ou 60 ohms, ou 80 ohms, vai de 20 em 20 até a minha resistência máxima, tá? Em motores de corrente contínua, por exemplo, o pico de corrente, quando a gente liga o motor, é bastante elevado, tá? Então, para minimizar esse pico, é usado o reostato de partida, né? Este de variação descontínua, para que o motor seja acionado gradativamente, tá? A gente vai ver agora a lei de Ohm, que é a equação que envolve resistência, corrente e tensão, tá? A gente sabe, a partir da lei de Ohm, que quanto maior a minha resistência, tá? Menor a minha corrente. Então, o que eu faço? Quando eu vou ligar o motor, eu deixo a minha resistência lá em cima, tá? Deixo a minha resistência máxima.
Quando eu ligo com a minha resistência máxima, o que vai acontecer com a minha corrente? Ela vai ser pequenininha, tá? Vai ser pequenininha, a minha tensão também vai ser menor e o meu motor vai girar devagar, tá? E eu vou diminuindo a resistência aos poucos. Com isso, vou aumentando a minha corrente aos poucos, a minha rotação também vai aumentando e eu vou deixar ela constante, né, no valor que eu desejo. Se eu não utilizar esse reostato, se ele tiver um valor fixo de uso, né, quando eu ligo o meu motor, devido ao caminho das ondas ali da corrente, ela apresenta um pico de corrente, tá? Isso é perigoso pro equipamento, tá? E isso faz com que o valor que as empresas paguem pela fatura de energia elétrica também aumente, tá? A nossa fatura doméstica é contabilizada de um jeito, né? Tudo que a gente usa em um mês. A fatura de uma empresa ela é contabilizada de um pouco diferente, tá? Ela é contabilizada a partir de horários. Normalmente, quando eu tenho esses motores e vou ligar num determinado horário, eu não vou ligar só isso. Normalmente é um horário de pico, é um horário que eu vou ligar vários equipamentos, tá? Então, naquele horário, eu vou ter um pico, né, um consumo maior de vários equipamentos em um único horário, tá? E esse valor a mais de uso em uma única hora acarreta em um valor econômico, né? A conta vem mais alta. E também é perigoso para o equipamento, tá? Passa uma corrente muito alta que pode comprometer outros elementos, né? Não vai ser a corrente de trabalho, vai ser a corrente de só a de ligar. E esse pico pode queimar, né? Literalmente queimar alguns equipamentos. Por quê? Quanto maior é a corrente, né? Maior é a temperatura no meu condutor. Alguns elementos do equipamento podem não aguentar esse aumento da temperatura e literalmente queimarem, tá? Então, eu utilizo ele bastante naqueles equipamentos, né, que eu quero minimizar o pico de corrente. Motores de corrente contínua, por exemplo. Como simbologia, a gente tem esses 3 símbolos, tá? Que representam a resistência de um equipamento. Caso vocês fossem ler, né? Ou... Opa, falhou aqui. Ou o manual do equipamento, ou a planta em si, tá? Esses são os 3 tipos. Normalmente, principalmente aqui no Brasil, a gente usa o da esquerda, superior esquerdo aqui, tá? Esse símbolozinho com... as cristas aqui, tá? Mas esses outros também são usados em algumas bibliografias. Para resistores, existe um código de cores, tá, gente? Quando a gente está falando de resistores maiores, tá? Com valores de resistência maior, a gente não se preocupa muito com o código de cores, porque vem descrito, né, no próprio elemento as características. O valor da resistência, o valor da tensão máxima, da corrente máxima ou da potência máxima. Já vem descrito, a gente simplesmente lê ali, tá? Nos resistores menores, na esquerda, tá? A gente tem um exemplo de um. Olha aqui. Vem o valor da resistência, vem o valor da tensão. Já vem escrito ali. Naqueles resistores menores, tá? Ele é muito pequeno, não tem como vir escrito, porque a gente não conseguiria enxergar. Não posso fazer uma letra muito pequena, isso não é aprovado para venda, né? A letra tem um limite de tamanho. Então, ele tem um sistema de cores, e a gente faz a identificação, tá, do resistor a partir das cores. Como que a gente vai fazer? Existe uma tabela, tá? Deixa eu fechar a telinha aqui, que tá bem na frente. Existe uma tabela, tá? Que é o código de cores, tá? Na primeira coluna, ele vai me dizer, então, a cor ali do que eu tenho no meu resistor. Peraí, tem alguém me chamando aqui. Na segunda coluna, tá? Eu tenho os valores do primeiro ao terceiro anel, tá? Os meus resistores, eles podem ter ou 4 ou 5 cores, listas de cores, tá? Cores não, porque elas podem vir as mesmas, mas tem que ter
4 ou 5 listas de cores, tá? O mais comum é o que vem 4 listas. Então, os valores da primeira, da segunda e da terceira lista, eu vou ler nesta primeira coluna aqui, ó. Vou ver a cor e o respectivo valor. A quarta e quinta linha, eu vou ler nesta coluna aqui, na última coluna, tá? Que é o valor de tolerância. Existe uma equação para a gente fazer esse código de cores, tá? Por favor, anotem essa equação, a equação de leitura. É assim que a gente faz a leitura do resistor pelo código de cores. Ela é assim, A, B, vezes 10 na C, tá? Mais, menos, D. O que são essas letras? A é o primeiro algarismo, a primeira cor do anel. B é o segundo algarismo. C é o algarismo multiplicador. Por que ele é um multiplicador? Porque ele é aqui, ó, 10 neste valor, tá? Pode ser 2, então vai ser 10 na 2. O que é 10 na 2? Vezes 100. O algarismo multiplicador pode ser 3. O que é 10 na 3? É 1000. Então, o valor vai se multiplicar por 1000, tá? Pode ser 4. Então, vai ser 10 na 4. Isso é 10.000. Aquele valor vai se multiplicar por 10.000, tá? Assim que eu faço a leitura. Mais, menos D, tá? O D é a tolerância do meu resistor. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho primeiro vermelho, tá? Verde, vermelho de novo, não tá esse símbolozinho aqui. E o último, ouro, tá? Então a gente vai ver a primeira cor ali, vermelho, 2. O valor é 2. O segundo, verde, segunda cor, a gente compara. Verde é 5. Terceira cor, vermelho. Vermelho, opa, de novo, 2, tá? Na quarta cor, aí eu tenho que olhar nesta última coluna aqui. A quarta cor é ouro. Ouro, nesta tabela, vale 5%, tá? Então, como que é a leitura? A equação está aqui embaixo, ó, leitura. A primeira cor era vermelho, então é 2. A segunda cor é verde, então é 7, tá? E aqui a gente bota o valor literal, tá? É 2 e 7, então dá 27. Eu não vou multiplicar esses valores, 2 vezes 7. Eu simplesmente escrevo ele, tá? 2, 7, a equação que vocês anotaram era 10 na C, né? Quanto vale C nesse resistor? Vale 2, então é 10 na 2, ohms, mais menos D, que era a última cor que a gente leu, que é 5%, tá? Então, vou resolver esse 10 na 2. 10 na 2 é a mesma coisa que 100. Multiplicar por 27. 27 vezes 100 dá 2.700. E a leitura eu sempre escrevo assim, o valor, né? Mais, menos a tolerância. Aqui, ó, 2.700 ohms, né? 2.700 ohms é a mesma coisa que 2,7 quilos, tá? Por que eu tô falando desse quilo? Porque a gente viu a tabelinha dos multiplicadores. O que é o quilo? É 10 na 3, tá? Vocês já fizeram equações com multiplicadores na calculadora? Eu não me lembro de ter feito. Tá? Então, vamos ver os comandos na calculadora antes de seguir, tá? Acompanhem comigo aí. Tem um comando específico para esse multiplicador de 10, tá? Tem a tabelinha lá que vocês vão se guiar. Cada letra representa um multiplicador. O K é quilo. Ele é igual a 10 na 3, tá? No início vocês vão consultar, mas depois vocês vão decorar, tá? Micro é 10 na menos 3, tá? Muito utilizado na parte de resistência também. Como que a gente calcula? Sabendo o valor, a calculadora científica tem um comando específico, né, para esse multiplicador, tá?
vocês vão procurar ali, é pelo ladinho direito, o comando que diz, em cima da tecla diz log, mas em cima tem 10 elevado na x, tá? Olhem na calculadora de vocês. Provavelmente, que cada calculadora é uma cor, mas provavelmente 10 na x diz em amarelo para vocês. Sim. Acharam? Tá? Como que funcionam os comandos na calculadora? Repararam Aperta que... Shift e depois o 10. Isso, tá? Tem os números embaixo normais e aqui em cima é os comandos. Se vocês repararem, cada botão, tá, tem algo escrito em cima, em branco, tá? Que é um comando. E acima do botão, não é em cima, acima do botão tem algo escrito em amarelo e às vezes amarelo e outra coisa escrito em vermelho, tá? Por que tem esses botões? Cada um diz várias coisas, tá? Porque eu tenho comando de shift e alfa, tá? Se eu fosse fazer um botão para cada comando, eu ia ter uma calculadora gigantesca. Então, um único botão pode fazer até 3 comandos, né? Por exemplo, se eu quisesse usar o log, como o log aqui, tá em cima da tecla, eu não preciso fazer nada. Eu clico direto no log. Se o comando que eu quero está acima da tecla, por exemplo, esse 10 na X, eu tenho que usar, né, o comando dele, o Shift. Vocês vão perceber que 10 na X está em amarelo e tem um outro botão lá escrito Shift também em amarelo. Então, é só seguir o código de cores ali. Se eu quero usar o comando em vermelho, primeiro eu tenho que apertar na sigla em vermelho e depois usar o meu botão. Se eu quero usar o meu comando, deixa eu focar aqui, em amarelo, primeiro eu tenho que apertar neste botão aqui em amarelo e depois o meu comando, tá? Então, façam comigo na calculadora isso aqui, ó, 27, tá? Vocês vão botar direto 27 vezes 10 na X. Como é que a gente usa o 10 na X, tá? Shift 10 na X, e aí depois a gente tem que escrever o valor desse X. Na calculadora diz 10 na X. No nosso exemplo, é 10 na 2, né? Na 2. Então, eu vou escrever 2 e dou Enter, tá? Tem que dar 2.700. Vamos de novo ali. 27 vezes. Vou usar o meu comando de 10 na X, então, Shift 10 na X, e depois vou usar o número do meu multiplicador. Nesse caso é 2, então eu boto 2 direto e dou Enter. Tem que aparecer 2.700. assim para vocês. 27 vezes 10 na X na 2. Isso, 2.700. Apareceu para todo mundo? 2.700, Sim. tá? 10 na 2 é a mesma coisa que 100, tá? Poderia fazer direto? Poderia. Só que 10 na 2 é um multiplicador fácil, tá? Então, a gente multiplica por 100 e 10. Mas, por exemplo, resolver micron valores, né? Micrometro é um valor vezes 10 na menos 3. Então, seria dividido por 1000. Então, já dificulta. É muito mais fácil a gente usar a calculadora que não tem erro, tá? Agora, a gente vai seguir vários exemplos da calculadora. O multiplicador aqui, ó, poderia escrever de duas formas. 2.700 ohms mais menos 5%, ou escrever dessa última forma, que também está certo, né? 2,7 quilo-ohms, para não ter que escrever 2.700, né? Quilo é a mesma coisa que 10 na 3. Se vocês fizerem na calculadora aqui, ó, 2,7 vezes 10 na 3, né? Shift 10 na X, 3. Não vai dar os mesmos 2.700? Sim. Sim, tá? Então, esse é o intuito de usar o multiplicador. Vamos dar sequência. A medição da resistência, tá? O instrumento que a gente usa é o ohmímetro e ele deve ser colocado em paralelo com o que eu quero medir, tá? Se eu colocar ele em série, eu não vou conseguir ler o meu valor de resistência. Então, vou
posicionar ele onde eu desejo medir aquela resistência de forma paralela. Chegamos, então, na lei de Ohm, tá? É a equação mais importante da parte elétrica, tá? A lei de Ohm é a seguinte, originalmente, ela é I igual a U sobre R, tá? I é corrente, U, às vezes, dependendo da bibliografia, vem V, mas U e V é a mesma coisa, significa tensão, e o R de resistência, tá? A equação original é a seguinte, I igual a U sobre R, tá? Eu decorei U igual a R vezes I, é a mesma coisa, tá? O que a gente fez? Pegou o R aqui embaixo, que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, fica U igual a R vezes I, tá? Como vocês vão decorar essa equação, só tem duas equações que eu peço que vocês, de fato, têm que decorar. Essa tem que saber, tá? As outras a gente entende e quando a gente precisa, a gente consulta. Mas, equação de Ohm, tá? Lei de Ohm, e a equação da potência é uma coisa que tem que estar impregnado no técnico e a gente tem que saber de cor, tá? Como vocês vão decorar ela, cada um tem um meio, tá? Tem gente que guarda o I igual a U sobre R. Eu decorei U igual a R vezes I. Por quê? Já faz quase uma década. Quando eu estudei pela primeira vez, me ensinaram o U que ri. E eu gravei assim, tá? Como vocês vão gravar, e podem usar a mesma técnica ou não, mas essa você tem que saber. Então, anotem. I igual a U sobre R. I é corrente, U é tensão e R resistência. Sabendo, então, da equação de Ohm, né? A principal equação da eletricidade. Oi. Natália, desculpa, Renata. Tem como repetir? I é corrente? I é corrente. U é tensão. Pode falar. E R é resistência. Tá ok, obrigado. Certo? Tendo a equação da resistência, então, a gente fala da potência, né? Potência dissipada em uma resistência, tá? Potência é uma coisa interessante, porque a potência pode ser várias coisas. Quando a gente está estudando eletricidade, a gente estuda potência dissipada, ou seja, a potência que é perdida em forma de calor. Mas se eu quiser calcular a potência de um motor, potência de um trabalho, a ideia é a mesma, a equação é a mesma, tá? Potência, gente, anotem, potência P, né, igual a U vezes I, tá? Potência é igual a tensão vezes corrente. Tá aqui embaixo, ó. P, podem anotar só a primeira equação. Segunda é desenvolvimento matemática. P igual a U vezes I. Esta é a segunda equação mais importante, tá? Da parte de eletricidade e da parte mecânica. Porque para tudo a gente calcula a potência. Como é que a gente calcula a potência de um motor? De forma muito fácil, né? A gente vai pegar a tensão dele e a corrente. Normalmente, tensão e corrente eu posso medir. Se eu não tenho, normalmente no equipamento mecânico já vem preso, né, na placa dele ou no manual vai ter esses meus valores. Se eu não tiver de jeito nenhum, eu posso medir tanto a corrente quanto a tensão, tá? Então, P igual a U vezes I. U é a tensão, I é a corrente e o P é a potência, tá? Potência é uma coisa, né? Uma unidade que relaciona corrente com tensão, tá? Mas eu também posso correlacionar resistência com corrente. Por quê? Como que a gente calcula a resistência de um equipamento? A partir da primeira equação que vocês viram, né? Da lei de Ohm, que correlaciona tensão, corrente e resistência, tá? Então, só mexendo matematicamente na equação, eu sei que potência também é resistência vezes corrente ao quadrado. Então, anotem embaixo, tá? P igual
P igual a R vezes I ao quadrado, tá? Quando que a gente usa essa equação? Quando a gente não tem o valor de tensão, tá? Mas isso são casos mais específicos. O principal que a gente precisa saber, tá? Isso na hora, tá na frente do equipamento, querer saber a potência, é que potência é igual a tensão vezes corrente, tá? Anotado esses valores aí, essas equações? Sim. Sim? Então vamos. Vamos fazer 3 exercícios, tá? Tudo correlacionando resistência com corrente, com tensão e com potência. O primeiro exercício me diz o seguinte, vou fechar aqui porque está na frente, ó. Qual é a resistência elétrica, né, de um resistor quando ele está submetido a uma tensão de 9 kV, né, o símbolozinho K de quilo. Botei a tabela aqui para a gente se guiar, tá? Daqui a pouco vocês vão decorar isso, quilo, nano, mili, micro, vai entrar no sangue de vocês, tá? Então, qual é a resistência elétrica de um resistor quando ele está submetido, né, a uma tensão de 9 kV e é percorrido por uma corrente de 2 amperes, tá? Esse exercício ele já está muito claro, ele fala uma tensão de 9 kV e é percorrido por uma corrente de 2 amperes, tá? Na prática as coisas não vêm bonitinha, essa é a tensão, essa é a corrente. A gente tem que se guiar pelas unidades, tá? É muito importante a gente saber a unidade de cada valor, né? Eu te perguntar qual é a potência desse equipamento e tu me dizer, ó, 100 watts. Se tu me dizer 100, eu não vou saber o que significa, tá? Se eu perguntar a corrente do equipamento e tu disser 3 o quê, tá? Eu sei que corrente é ampere, tá? Mas pode ser 3 quiloampere, ou seja, 3.000 amperes. De 3 para 3.000 é muita diferença, tá? Então é muito importante que a gente utilize as unidades certinho. A gente sabe que unidade de corrente é ampere. A gente sabe que unidade de tensão é volt. A gente sabe que unidade de resistência é ohm. E a gente sabe que unidade de potência é watts, tá? Então, primeiro ele quer calcular a resistência elétrica de um resistor quando está submetido, né, a uma tensão de 9 kV e percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, vamos lá. Vou fechar aqui e abrir uma aba para a gente fazer. Vou botar os exercícios aqui. Só botei um exercício aqui para a gente desenvolver juntos. Vamos lá, então. Vou começar com a letra 1. Número 1. Então, 1. Ele quer saber a resistência, né, de um resistor quando eu tenho uma tensão de 9 kV, ou seja, uma tensão U igual a 9 kV. O que o quilo significa, gente? É um multiplicador. Quilo é a mesma coisa que, olhem na tabela do multiplicador, 10 na 3 ou 1.000, tá? A gente usa sempre o 10 no valor, que é mais fácil de calcular. Então, 9 kV é a mesma coisa que 9 vezes 10 na 3 volt, tá? A gente precisa ter claro que multiplicador é um valor que multiplica, não é unidade, tá, gente? O que é unidade? Volt, ampere, watts, isso é unidade. O multiplicador é só um valor, tá? Ele tá ali para facilitar. Facilitar por quê? Quando eu tenho valores muito pequenininhos, tá? Em vez de ler todo o valor, eu falo multiplicador.
O inverso também funciona para valores muito grandes, tá? Olhem o valor de um terra, tá? Terra é a mesma coisa que 10 na 12. E aí, em rede de abastecimento, que eles falam com tensões de terra, então imagina falar, é 6 milhões de volts. É mais fácil falar, né? 6 teravolts, tá? Então, 9 kilovolts é a mesma coisa que 9 vezes 10 na 3 volts, que é a mesma coisa. Vou ter que mudar esse meu coisinha de lado, botar mais pro lado. 9.000. Que 9.000 volts, tá? No início a gente vai fazendo por partes assim, depois a gente já vai fazer direto. Eu sei que ele é percorrido por uma corrente, ou seja, I igual a 2 amperes. Eu quero saber a resistência, tá? Qual é a relação de tensão, corrente e resistência? É a lei de Ohm, tá? É a mais importante. I igual a U sobre R, tá? Tensão eu tenho, U eu tenho, corrente eu tenho, o que eu quero é a resistência, tá? Mas resistência tá aqui embaixo, então eu tenho que rearranjar a minha equação só para isolar, né? Deixar sozinha a minha resistência, que é o que eu quero calcular. Se a minha resistência está desse lado dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, tá? I vezes R igual a U. O meu I está ali me incomodando, né? Porque eu quero deixar isolado a resistência, está desse lado multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, resistência, que é o que eu quero, é a mesma coisa que U sobre I. Tá? Então, já tem a equação que eu preciso aqui. Vou só anotar aqui embaixo de novo. Resistência é igual a U sobre I. Qual o valor da minha tensão? Minha tensão vale... Deixa eu baixar aqui. Minha tensão vale 9.000 volts. E a minha corrente que eu já tenho vale 2. Qual vai ser o valor da minha resistência? 4.500. 4.500. Se é resistência, qual é a unidade de resistência? R. Ohms. Resistência é ohms. Este símbolozinho aqui que vem. Feito? Matada a primeira, então. A gente sabe que a resistência desse resistor, que passa 9.000 volts e 2 amperes, é de 4.500 ohms, tá? Vamos para número 2. Número 2. Deixa eu deixar pequenininho aqui para vocês enxergarem. Número 2. Qual é a potência dissipada de um resistor de 10 quiloohms, tá? Percorrido por uma corrente de 5 miliamperes, tá? Mili é a mesma coisa que 10 na 3, tá? Então, primeiro vamos anotar o que a gente tem de valores. A gente tem o valor de resistência, ó, 10 quiloohms, e a gente tem o valor de corrente, 5 miliamperes. Então, vamos lá. Meu valor de resistência é 10 quiloohms. 10 quiloohms vai ser a mesma coisa que o que em numeral? Quilo. Quilo é 10 na 3, mesma coisa que 1.000. Então, vai ser a mesma coisa que multiplico por 1.000, 10.000. Quilo tranquilo, né? Agora, a corrente. Corrente, ele me disse que é, deixa eu consultar aqui, 5 miliamperes. 5 miliamperes, tá? Quanto vale 1 mili? Vou consultar na minha tabela aqui, ó. Mili vale 10 na menos 3, tá? Ou 0,01. Então, é 5 vezes 10 na menos 3, tá? Ampere. Vamos fazer isso na calculadora.
Quando é um multiplicador negativo, a gente faz do mesmo jeito, tá, gente? Mas a gente só bota o negativo na frente. Então, como é que a gente vai fazer isso na calculadora? 5, bota o comando de 10 na x, shift, 10 na x. Em vez de botar só 3 e dar enter, como ele é um multiplicador pequeno, a gente bota menos 3. E dá enter. Que valor vocês leram aí? Deu 5 menos 0,3. 5 pontos. Tá, então tá na mesma... Tá a mesma coisa escrito aqui. A gente quer em valores. Deixa eu ver minha calculadora aqui. Tá. Para alguns, tá? Isso é a calculadora, a gente vai mexer agora. Para alguns, vocês escreveram 5 vezes 10 na x menos 13 e deram enter. E aí apareceu a mesma coisa, 5 ponto menos 3, tá? Ou seja, a calculadora mostrou a mesma coisa que vocês escreveram. Vocês não querem isso, vocês querem saber quanto dá em numeral, tá? É 0,05. Para alguém apareceu o numeral 0,05? Para mim, não. E se usar o valor que é mesmo, não dá? Não, tá certinho. É que a calculadora tá desconfigurada. É só configurar. Vou mostrar para vocês como é que configura, tá? Nesse botão aqui, do lado do on, tem o Mood. Clica no Mood uma vez. Clica no Mood outra vez. E clica mais outra vez. Aí apareceu 1, 2, 3. Fixo, SCI e norme, não? Isso. Aí aperta no 3. Aí apareceu norme 1 e 2. Não apareceu? Norme 1 e 2 e um acento de interrogação. Isso. Aí aperta no 2. Deu. Deu, Zerou. tá configurada, tá? Pode fazer de novo agora, que vai dar o valor em numeral e não multiplicado. Então, façam de novo ali. 5 vezes Deu, 10 agora deu. na x, o comando, menos 3 e enter. Tem que aparecer assim, ó, em numeral. 0,005. Isso. Todo mundo conseguiu configurar ela assim? Não, a gente faz de novo aqui. Sim. Meu Deus. Sim? Agora sim, ela sempre vai aparecer em numeral, tá? Então, 5 miliamperes é a mesma coisa que 0,005 amperes. Tá? E ele quer saber a potência dissipada quando eu tenho um resistor de 10 quiloohms e uma corrente de 5 miliamperes, tá? Qual a equação que a gente tem que correlaciona resistência e corrente? Temos uma equação, né? A segunda equação de potência que a gente viu, que correlaciona resistência e corrente. A gente tem que ver o que a gente tem, né? De dados, a gente tem a resistência e corrente e a gente quer a potência. E a gente tem duas equações de potência. A primeira equação é P igual a U vezes I. A segunda é P igual a R vezes I ao quadrado. Posso usar as duas, tá? Só que essa segunda facilita porque eu já tenho a resistência e a corrente. Nesta primeira equação, eu tenho a tensão?
Não. Porra, Eu ia não ter vai que fechar a encontrar porta, a não tensão primeiro. É difícil encontrar a tensão tendo resistência e corrente? Não. Posso usar a lei de Ohm, descobrir a tensão e depois a potência. Ou posso usar direto a segunda equação, tá? Vamos usar direto a segunda equação que a gente já tem os dados. Já temos resistência e já temos corrente. Então, vamos lá. Potência igual... Opa, resistência. Potência igual... Qual o valor da minha resistência? 10.000 ohms. Que multiplica corrente ao quadrado. Qual o valor da minha corrente? 0,005 ao quadrado. A equação tem ao quadrado, então eu tenho que fazer ela. Na calculadora, tá? Tem uma função de ao quadrado direto ali, tá? Vocês não precisam fazer. Bem no meio da calculadora tem o xizinho ao quadrado. Sempre que vocês quiserem elevar algo ao quadrado, é só apertar nesse botão. Ó, vou dar zoom aqui. Reparem que ele é o branco, ele tá bem em cima do botão. Então, eu não preciso apertar no shift lá do lado. Eu aperto nele direto, tá? 0,005 ao quadrado direto. Qual o valor de potência que vocês encontraram? 0,25. 0,25. Se é potência, qual é a unidade? Deu 0,00025. Então, alguma coisa não foi. Multiplicou pelos 10.000? Sim, 10 vezes 0,005 ao quadrado. 10.000? Fazer de novo aqui. Tem que Fazer dar de novo 0,25. Tá. Vezes 0,005 ao quadrado. Tá, deu. Eu fiz errado aqui. 0,25 unidade de potência, watts, tá? Muito importante. Todo mundo chegou nesse valor aí? Sim. Ok. Sim. Vamos para o próximo, então. Vou ler aqui a terceira. Qual é a potência dissipada de um resistor que tem 4 quiloohms, né? E é submetido a uma diferença de potencial de 80 volts. O que é a diferença de potencial, gente? A gente viu isso. Diferença de potencial é a mesma coisa que tensão, tá? Tanto é que diz aqui, ó, 80 volts. A gente sempre tem que estar atento às unidades, gente. Por quê? Tá? Principalmente quando a gente vai ver um manual de equipamento, querer algum dado. Por quê? Existem várias bibliografias, tá? Eu procuro trazer para vocês sempre as bibliografias que são mais usadas, tá? Então, provavelmente, se vocês pegarem o manual, vai dizer lá exatamente como eu ensinei para vocês. Só que existem várias bibliografias, tá? Unidades são universais. Todo mundo chama corrente de ampere. Todo mundo chama tensão de volts. E todo mundo chama potência de watts, tá? Unidades são universais. O modo como é falado não é. Isso é bibliográfico. Tem gente que fala tensão, tá? Tem outros que falam diferença de potencial. Então, a gente sempre seguia pelas unidades. Por isso que eu vou incomodar vocês com as unidades e vocês vão aprender até o final dessas aulas de tanto que a gente vai falar. Porque, na dúvida, a unidade nos diz. Ali, por exemplo, foi submetido a uma diferença de potencial. Se vocês não lembrassem que a gente viu que tensão é a mesma coisa que diferença de potencial, quando vocês terminassem de ler, estaria escrito 80 volts, 80V, tá? Então, a única opção que tem é ser o valor de tensão. Nunca vão aparecer para vocês com a tensão desse equipamento é 100J.
Não. J é outra coisa. J, inclusive, é joule, tá? É outra unidade. Então, é bom a gente gravar, porque às vezes a gente pode não ler o que é. E às vezes está escrito de outra forma, tá? Principalmente alguns manuais que vêm traduzido, fica estranho de ler. Então, a gente às vezes não precisa ler, tá? A gente seguia pelos valores e pelas unidades, que aí a gente consegue se achar bem. Então, vamos lá. Qual é a potência dissipada de um resistor de 4 kΩ submetido a uma diferença de potencial de 80 volts, tá? Então, vou anotar os dados aqui. A terceira, ele quer saber diferença, o potencial, né? Potência dissipada de um resistor de 4 kΩ. Se é aquilo, é a mesma coisa que 4.000 ohms, tá? 4 vezes 10 na 3, que é a mesma coisa que 4.000 ohms. E uma diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão, tá? De 80 volts, tá? Tensão é a mesma coisa. Normalmente usam U, mas em muitos lugares, alguns manuais vêm V. V é a mesma coisa que o U de tensão, tá? Ele quer saber a potência. Potência é a mesma coisa que U vezes I, tá? Aí temos um pequeno problema. Eu tenho a tensão, só que eu não tenho a corrente dada no exercício, tá? Mas a corrente, sempre que eu tenho, isso é importante a gente correlacionar, tá? Tensão, corrente e resistência sempre andam juntas, tá? Se eu tenho 2 desses valores, eu sempre consigo encontrar o terceiro. Não existe um circuito, um equipamento mecânico que trabalhe só com 1 ou 2 dessas unidades, tá? Todo equipamento mecânico em funcionamento, né? Se eu der um curto ou abrir, aí sim, não tem um circuito, tudo bem. Mas todo equipamento mecânico em funcionamento tem um valor de tensão, tem um valor de corrente e sim, tem uma resistência. Às vezes não propriamente dita, né? Por exemplo, eu tenho um motor elétrico. Qual é o intuito de eu colocar uma resistência, né? De fato, dentro do motor? Nenhuma, né? Não tem uma resistência fixa ali verdadeira. Mas o motor apresenta uma resistência ao funcionamento. Todo equipamento apresenta uma resistência. Eu sei que o metal é um bom condutor elétrico, mas ele é um bom condutor. Não quer dizer que ele é perfeito, ou seja, toda corrente elétrica que passa por um fio, qual é o intuito de um fio? É conduzir corrente elétrica. É pegar no início do fio, passar 10 amperes e no fio chegar a 10 amperes. Só que na prática isso não acontece, a condução não é perfeita. Eu tenho a resistência que o fio opõe, tá? Então, na prática, eu submeto um fio aqui, ó, 10 amperes, quando no final do fio eu não vou ter esses 10 amperes, eu vou ter 9,2, 9,5, 9,8. Então, indiretamente, ele tem uma resistência. Motor elétrico é a mesma coisa, né? Tem a parte que ele resiste e não submete toda a corrente até o final do processo, tá? A gente vai ver que o comprimento do fio faz diferença, tá? Quanto mais comprido, maior é a minha perda. Quanto mais espesso, né, o diâmetro dele, se ele for circular, menor é a minha perda. A gente tem essas correlações. Então, vamos lá. Tenho resistência, tenho tensão, mas a minha equação pede corrente. Então, primeiro eu vou calcular a corrente. Qual a equação da corrente? Tá? Lei de Ohm. Essa a gente tem que saber. I igual a U sobre R. Tá? Tem o valor de U, tem o valor de R. O meu valor de tensão é 4.000, né? É 4.000 ohms. E o meu valor de... Não, fiz ao contrário, desculpa. Meu valor de tensão é 80. 80 aqui, ó. Tensão igual a 80. E a minha resistência é 4.000. Se eu tenho uma tensão de 80 volts e uma resistência de 4.000 ohms, qual o valor da minha corrente?
0,02. 0,02. O meu deu isso, né? 0,02 amperes. Estamos falando de corrente. Pronto, achei de forma fácil a minha corrente. Agora eu posso encontrar a potência, que é o que eu queria saber. Potência igual a tensão, é os mesmos 80, essa informação eu já tinha, vezes a minha corrente, que eu descobri agora, 0,02. Qual vai ser a potência, então, desse elemento que tem uma resistência de 4.000 ohms e uma tensão de 80 volts? Um 1,6. 1,6. Se a potência é 1,6, potência watts. Todo mundo encontrou esse valor? Sim. Perfeito. Vamos dar sequência, então. Deixa eu passar lá de novo para na sala. Vou voltar lá para a aula. Se alguém não copiou ou estava copiando, vocês só me avisem que eu volto e espero um pouquinho, tá? Bom, resolvido estes, então. Vamos lá. Influências na resistência de um condutor, que é isso que nós estávamos conversando, né? Todo condutor apresenta uma resistência. Se eu quero conduzir eletricidade, o ideal seria que ele não apresentasse nenhuma, tá? Mas não existe. Todo condutor apresenta uma resistência, tá? De que depende essa resistência de um condutor? Primeiro e mais importante, do material deste condutor, né? Se ele é de ferro, ele vai conduzir de um jeito. Se ele é de ouro, ele vai conduzir muito mais. Então, o mais importante de um condutor é o material dele, tá? Existe uma medida que se chama resistência de um condutor, que é a resistividade de um material. O que é resistividade? É a capacidade que aquele material tem de conduzir, né? De resistir a passagem de corrente elétrica. Então, cada material tem um valor de resistividade, tá? Vamos comparar os valores ali na tabela. Olhem o valor do ferro. O ferro tem 11 vezes 10 na menos 8, tá? De resistividade. Ele tem um valor, né? De resistir a passagem de corrente elétrica. O melhor condutor que nós temos, o ouro. Tá? A gente não utiliza por quê? Porque é caro, né? Não dá para fazer fio de ouro. Mas, como condutor elétrico, ele é maravilhoso. Então, olhem o valor dele. O valor dele é de 2,3 vezes 10 na menos 8. Então, a resistência que ele apresenta é menor. Ou seja, ele é melhor, né? Se eu quero conduzir corrente elétrica, aquele que apresenta maior resistência, é o pior, e o que apresenta menor resistência é o melhor. O mais importante é o material, né, do meu condutor. Segundo fator que influencia, o comprimento, tá? Quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Se eu tenho um condutor de 1 metro, ele tem uma resistência de 1 ohm. Se eu triplicar o tamanho desse meu condutor, de 1 metro para 3 metros, eu vou triplicar o valor da resistência, tá? Não é interessante, mas é o que de fato acontece. Por isso que, dependendo dos equipamentos que a gente for ligar, não pode ter, né, a ligação dele feita de... Áudio, voltou aqui, tá? A ligação dele não pode ser, por exemplo, com uma extensão muito longa, tá? Vai dar problema. Tem vários equipamentos que eu não posso ligar com extensões muito longas.
e maior vai ser a resistência. A seção transversal, tá? Ou seja, o diâmetro do meu condutor também faz bastante influência, tá? Só que o diâmetro é inversamente proporcional. Ou seja, se eu tenho 1 metro de fio de um diâmetro, ele tem determinada resistência. Se eu pegar outro fio, tá? Com o mesmo 1 metro, mas o diâmetro dele for o dobro, a resistência é a metade. Então, quanto maior o diâmetro do meu fio, do meu condutor, menor é a resistência dele. Então, eles são inversamente proporcionais. Último fator, mas não menos importante, é a temperatura, tá, gente? Para a maioria das substâncias, a elevação de temperatura resulta em uma maior resistência elétrica, tá? Nos metais, principalmente. Então, é normal a gente ter equipamentos que, quando a gente transporta ele para lugares muito extremos, eles darem problemas, tá? Quando a gente está falando de equipamentos mecânicos, não é só por causa da resistência, nós temos vários fatores, tá? É interessante a gente conversar sobre isso. Se a gente vai para um lugar muito frio, a resistência ela fica maior. A gente comprou uma resistência com valor, tá usando, tá? No Rio de Janeiro, que é quente. Aí a gente vai lá para Gramado num dia muito frio, tá? É a mesma resistência, só que ela vai apresentar uma resistência maior, tá? Então pode dar problema. Ou a gente tem um equipamento no frio e leva para um lugar muito quente. Pode ser um problema maior ainda. Porque qual é a função da resistência? É limitar a passagem da corrente. Aí a gente vai lá e bota o equipamento num lugar muito quente. Às vezes não precisa nem mudar de localização, simplesmente o ambiente, tá? Um lugar, por exemplo, sala de máquinas de um navio, é um lugar muito quente. Eu nem mudei de ambiente, mas é um lugar que a temperatura é alta. Então pode ser que aquele resistor que deveria aguentar a passagem de corrente não aguente. Ele simplesmente deixe passar a corrente, tá? Porque quanto maior a temperatura, a resistência cai, tá? Em equipamentos mecânicos, o problema não é só a resistência, tem outros valores, tá? Que implicam, por exemplo, quando a gente está falando de óleos lubrificantes, quanto maior é a temperatura, quanto mais quente o lugar, menos denso aquele fluido lubrificante fica, né? Isso pode ser um problema. Pode ser um problema nos lugares quentes, que o fluido lubrificante fica quase uma água, e pode ser um problema nos lugares frios, tá? Porque o lubrificante simplesmente praticamente empedra, tá? É um outro problema que a temperatura influencia bastante. Temos uma equação, tá? Que ela nos mostra o diferencial da resistência quanto à temperatura. Ela é a seguinte: resistência real, tá? É a mesma coisa que a resistência inicial. R0 significa resistência inicial, tá? Ou seja, a resistência que aquele equipamento tinha antes de mudar a temperatura. Abre parênteses, 1 mais alfa. O que é o alfa? É coeficiente de temperatura do material. Isso é uma tabelinha, tá? Cada material tem um coeficiente de temperatura. Vezes delta Rho, tá? Rho é esse símbolozinho. O que é delta Rho? É a diferença de temperatura. Se eu fui de um lugar que era mais ou menos 25 graus Celsius para um lugar que foi para 50 graus Celsius, a minha diferença de temperatura é de 25 graus, tá? Então, por favor, anotem essa equação. R é a nova resistência, né, para o lugar que eu mudei. R0 é a resistência inicial. R, resistência real. R0, resistência inicial. Alfa, coeficiente de temperatura do material. E delta Rho é a variação de temperatura.
Tem como repetir o alfa ali, Natália? Tem. O R é a resistência final, ou real, né? Aquela resistência que ficou depois que eu mudei a temperatura. O R0 é a resistência inicial, antes de eu mudar de local. O alfa é coeficiente de temperatura do material. A gente lê esse valor numa tabela. E o delta Rho, que é este símbolozinho aqui, é a variação de temperatura. Se eu estava num ambiente a 20 graus, passei para um ambiente a 30 graus, a minha variação de temperatura é de 10 graus. Então, delta Rho é variação de temperatura. Tá, e o alfa coeficiente. O alfa, só o alfa, esse símbolozinho aqui, ó, coeficiente de Sim. temperatura do material. Obrigado. Todo mundo anotou? Sim? Então tá. Sim. Essa é a tabelinha que eu falei para vocês, tá? Alfa aqui, coeficiente de temperatura, a gente não precisa saber isso de cor, a gente só consulta. Cada material tem um coeficiente de temperatura, tá? E esta aqui é a equação da resistência elétrica do material, tá? Que a gente consegue calcular, então, quando a gente tem essas variações. Por favor, anotem essa equação. R igual... Essa letrinha aqui, ó, se chama Rho, tá, gente? Ela parece um P, mas não é um P. Essa partezinha aqui não é tão redondinha assim, não é um P, é um Rho. Aqui ficou meio estranho, apagadinho, mas é um L sobre A. E eu vou falar o que é cada coisa. O R é a resistência. O R é a resistência. O Rho, que parece um P, mas é Rho, é a resistividade do material. Resistividade do material, que a gente viu que cada material tem uma resistividade, ou seja, a passagem de corrente ou não. Rho é a resistividade do material. L é o comprimento do fio. L é o comprimento do fio. E A é a área da seção transversal do fio. A área da seção transversal do fio. Essa é a equação, tá, que se calcula a resistência de um condutor, tá? Por que eu preciso calcular a resistência de um condutor? É interessante saber, tá? Provavelmente eu não vou projetar um equipamento, mas às vezes eu quero substituir, tá, uma parte de um equipamento que já existe. Eu posso não ter exatamente o mesmo fio, do mesmo material, mas se eu sei a resistência que eu tinha, eu posso construir outra resistência igual, tá? É o que a gente falou agora. Quais são as influências de um resistor? É o material, principalmente, né? Ele é de cobre, ele é de ferro, ele é de ouro, ele é de prata. É o comprimento do meu fio, é o diâmetro, né, dele, ou seja, a área da seção transversal. Na equação diz área da seção transversal, porque nem todo fio é circular. Existe fio quadrado, existe outras formas. O mais comum é circular, tá? E a temperatura, né? A temperatura a gente não bota nessa equação. Mas caso eu queira construir outra resistência, eu preciso construir com o mesmo valor de resistência, mas ela não precisa ser igual, tá? Por exemplo, antes eu tinha uma resistência de cobre com 1 metro de comprimento, tinha um valor de resistência.
eu posso construir outra com o mesmo valor de resistência de prata. Só que aí ela vai ser mais curta, porque como a prata conduz mais, eu consigo compensar no tamanho. Tá? O importante é o mesmo valor, mas o como eu vou formar outra, eu posso estipular. Tá? Então, isso aqui deixa. Vamos fazer esse exercício aqui para encerrar a aulinha de hoje. Opa! Vou copiar ele lá para minha apresentação. Só um minutinho que eu vou montar aqui. E aí a gente faz como a gente fez o outro. Aqui. Feito. Tá? Meu exercício diz o seguinte: determine a resistência de um fio de cobre na temperatura de 20 graus Celsius, né? Com uma seção transversal de 0,1 metro quadrado e um comprimento de 20 metros, tá? Então, essas são as características do meu fio. A seção dele tem 0,1 metros quadrados, né? O meu círculo ali de área. O comprimento dele é de 20 metros, tá? E ele é um fio de cobre. Por que que o cobre é importante? Para a gente saber a resistividade do material. Ó, Rho do Cu. Cu é cobre na tabela, né? Vale 1,7 vezes 10 na menos 3. Então, tendo o material, eu sei a resistividade dele, tá? Esse valor eu consultei naquela tabela que a gente viu e eu deixei aqui para a gente consultar. Vamos calcular, então, a resistência desse fio. Vamos anotar os dados que a gente tem. A gente sabe que o material é cobre. Se o material é cobre, a gente sabe que a resistividade dele, ou seja, o Rho, tá? O Rho é como eu desenhei aqui. Eu falei que para vocês que parecia o P, ele é assim. O P do cobre é igual a 1,7 vezes 10 na menos 3. Tá? Eu sei que a área da seção transversal dele, a área, vale 0,1 metro quadrado. E o comprimento dele, o L, vale 20 metros, tá? E ele quer saber a resistência deste fio. Então, vamos calcular a resistência do fio. Qual é a equação da resistência dos condutores, tá? Resistência de um condutor é a mesma coisa que Rho, a resistividade do material, vezes o comprimento do meu condutor, dividido pela área, né, da seção transversal. O que é a área da seção transversal, gente? É como se eu fizesse um corte no fio, fosse a área ali, né? Se eu tenho um fio circular, a minha área vai ser um círculo, né? O que influencia nessa área da seção transversal? Quanto maior é o diâmetro dele, maior é essa área da seção transversal. Vamos calcular, então, a resistência desse fio. Resistência do meu fio vai ser a minha resistividade, 1,7 vezes 10 na menos 3, que multiplica 0,1, né? L, dividido por 20. Vamos resolver esta parte primeiro aqui, então. Vou só copiar o restante. 1,7 vezes 10 na menos 3, que multiplica 0,1 dividido por 20. É 0,005. E agora a gente resolve só essa multiplicação aqui, tá? Uma observação, tá, gente? Quando... Isso daqui vocês já sabem fazer, o multiplicador. Usar ali o shift, o 10 na x,
e achar o valor. Beleza, tá? Quando a última coisa que a gente escreve é este multiplicador, a gente escreve direto e dá o Enter, tá? Quando ele está antes, tá? Nesse caso, eu vou pegar isso e multiplicar por outro valor, tá? O 0,005, tá? A calculadora, ela não entende direito quando a gente escreve, tá? Não copiem isso. Só observem aqui comigo. Se eu fosse escrever na calculadora isso daqui, tá exatamente aqui. Como que ia aparecer? Vocês sabem que vocês vão escrevendo e vai aparecendo aqui em cima, né? A calculadora, ela ia entender o seguinte, 1.7, 10, quando a gente escreve, aparece aqui do lado, né? Já nem aparece aqui em cima. Menos 3. Aí vocês iam botar o vezes, tá? 0,005. A calculadora não vai entender que é para pegar 1,7 vezes 10 na menos 3, tudo isso e multiplicar por 0,05. O que a calculadora entende? Os últimos valores que tu trabalhou. Então, ela vai entender que é para tu pegar 1,7 que multiplica, né, elevado na menos 3, e esse menos 3 multiplica esse aqui, ó. Uma bagunça, tá? Então, quando o multiplicador está no meio da equação, não dá para a gente escrever direto, porque ela vai multiplicar esse 0,5 só por esse 3, tá? Como que a gente resolve isso? Bem simples, a gente só usa o parênteses ali, tá? Então, a gente abre parênteses, escreve 1,7 vezes 10 na menos 3, fecha parênteses, aí depois bota vezes 0,005, tá? Então, quando eu estou usando o multiplicador no meio da equação ali, não é o último, eu uso parênteses, porque senão ela entende outra coisa, tá? Então, calculem esse valor aí para mim. Quanto deu? Vou até apagar esse aqui que eu escrevi, que era só um exemplo. Quanto deu a resistividade de 1,7 vezes 10 na menos 3, que multiplica 0,005. Deu 0,0000085. 0,0. Quantos zeros aqui? Depois do ponto deu 5 zeros. 85. 85. Neste caso aqui, né? O que é interessante eu utilizar? O multiplicador, né? Porque eu tenho muitos zeros aqui. Em vez de escrever esse muitos zeros, é mais fácil eu utilizar um multiplicador, tá? O que eu tenho de multiplicador? Eu tenho mili. Mili é 10 na menos 3. Quer dizer que eu vou eliminar só 3 zeros. Não é interessante eu eliminar só 3 zeros. Eu posso usar o micro. Micro é menos 6 zeros, tá? Então, eu vou eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, o micro é interessante eu utilizar, tá? Porque aí eu utilizo e corto esses zeros. Então, eu ia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu primeiro valor aqui, ó, é o 8. Então, este valor aqui, em ohms, é a mesma coisa que 8,5 vezes 10 na menos 6 ohms, tá? Ou micro. Saiu a tela. Aqui. Ou o símbolozinho do micro, ó. Eu, professora. 8,5 micro ohms. Oi. Eu, professora. Oi. Esse 10 a menos 3 aí é só andar 3 casas para trás, não é? Com zero? Sim. Só que se tu andar Qualquer 3 valor. casas, tu Fosse ainda 10 vai... a menos 4. Isso. Tu vai só... 10 a menos 5, 8. comendo as casas, digamos assim, tá? Só que por que não seria interessante a gente usar o mili? Porque o mili é só 10 na menos 3. Ainda assim, tu ia ficar com 0,0085. Então, tu tira o máximo possível.
tá? Uhum. Nesse caso, é sempre de 3 em 3, né? Ou é 10 na menos 3 ou 10 na menos 6. Posso escrever 10 na menos 4? Posso, só que aí eu posso só escrever, tá? Botar um valor 10 na menos 4, tá perfeito. Quando eu vou pulando de 3 em 3, eu tenho símbolos, né? O milli é um Mzinho, o micron é esse M que tem a perna puxada, então eu não preciso usar o valor, posso usar o símbolo, tá? Esse daqui vocês vão pegando aos poucos. Mas, como que a gente confere? Eu fiquei em dúvida se o micro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 10 na menos 6, comi 6 zeros, digamos assim. Mas muita gente fica em dúvida, tá, mas é 85 micro-ohms, é 8,5 micro-ohms? Não ficaram com essa dúvida logo de cara? Se era 85 micro-ohms ou 8,5, como é? Na dúvida, pessoal, vocês botem 1, tá? E façam na calculadora, tem que dar o mesmo valor. Se a gente tivesse botado 85 micro-ohms, ou seja, na calculadora, 85, o micro é 10 na menos 6, então botem o comando lá, shift, 10 na x, menos 6, e dê enter. O que apareceu na calculadora? 0,0000 1. 1, 2, 3, 4, 5, 85. Fechou, né? 5 zeros depois da vírgula. 1. Eita, peraí, a minha desligou. Tá, filha. Aqui. Eu vou te confessar que é mais fácil errar com a calculadora do que... Eu Como prefiro assim, até usar... Eu prefiro não usar a calculadora. para fazer eu conferir? Sim, se fosse um bom exemplo, 11 vezes 10 na menos 13, é só tu andar 3 zeros para trás do 11 e botar vírgula, vai ficar 0,0011. Mas no caso do micro? Eu acho digo pra tu conferir. mais fácil errar com a calculadora. Não, mas eu digo para tu conferir, tá? Se tu ficou em dúvida Aham. se é 85 ou é 8,5. Tu faz os dois. Se tu fizer 85 vezes 10 na menos 6 na calculadora, tu vai ver que tem 0 e 4 zeros. Não é o mesmo valor, não bate. Aí tu tenta o 8,5. Se tu fizer 8,5 microns, aí vai dar 0,00000, os 5 zeros. Tu faz o teste, as duas. Tá, mas qualquer um dos 3 resultados tá certo, é isso, tu botar numa prova. Não. O que tá certo, que eu digo para vocês assim, ó. Isso daqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, é a... 8,5 agora. 8,5? Isso. É a mesma coisa que 8,5 vezes 10 na menos 6. Ou micro, tudo bem. Só que não é a mesma coisa que 85 vezes 10 na menos 6. Tem uma boa diferença. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Só tem que ter esse hábito aqui, ó, do primeiro número botar o 0, porque eu vejo que o pessoal bota o número inteiro. Tirou os zeros, porque sobrou 85, aí bota 85 micron ohms. Entendeu o que eu quis te dizer? Porque, claro, quando a gente está fazendo aqui, o 85 está inteiro. Aí o pessoal bota 85 microns. Não é 85. É 8,5 microns, tá? Mas, na dúvida, vocês façam na calculadora. Se vocês fizerem na calculadora 85 microns, né? Ou seja, 85 vezes 10 na menos 6, vai dar 0, 1, 2, 3, 4 zeros aqui. Vai faltar o 0. Então, não está certo. É o 8,5. Dá um confere para tu ver. Quando a gente tira os zeros, tá, gente? Por exemplo, aqui a gente comeu 6 zeros. Então, vai ficar 10 na menos 6, tá? É importante que o número que sobrou é o primeiro número. Depois é vírgula, tá? Se a gente tivesse o seguinte valor aqui, ó. 0,002658.
Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então, eu posso usar 10 na menos 3. 1, 2, 3. Então, eu vou usar o 10 na menos 3. Tá? Só que não é todo este valor aqui. 2, 6, 5, 8, 10 na menos 3. Não. É 2, É o 2, isso, 2, tá? Não pode usar o número inteiro, que aí fica outro valor. Ô, Todo Natália, mundo chegou nesse valor aqui? ô, Natália, Oi. 85 menos 10 na menos 6. Claro, que no caso arredondou, né? Deu 84,9999. Não, dá 8,5, não dá 85. Eu fiz na minha. Dá 8,5. Ou, se tu não arredondar, o 8,449. No caso, a conta para achar é 85 menos 10 na menos 6, né? Sim, mas se tu fizer 85 vezes 10 na menos 6, não vai dar a mesma coisa que esse valor aqui. Vai dar um zero a menos. É 8,5. É isso aqui que a gente estava conversando, ó. Quando tu corta os zeros, ó, por exemplo, nesse caso, 1, 2, 3 zeros. Se tu cortou 3 zeros, é 10 na menos 3, tá? Só que tu pode ter um número bem grande aqui. Tu não vai usar todo o número. Tu vai usar o primeiro e aí tu tem que botar a vírgula depois do primeiro, tá? Nesse caso aqui, ó, 0,002658. Não vai ficar 2,658 vezes 10 na menos 3. Vai ficar 2,658. Senão, tu está alterando o valor. Qual é a ideia do multiplicador? É a gente alterar a visualização para facilitar. Mas não pode alterar o valor. O valor é um fixo. Isso aí é o valor em micro. 8,5 menos 10 na menos 6. Não dá esse valor igual aqui. Vezes, Charles. Dá 8,499. Não é mesmo? É vezes, tá. Desculpa. Mas eu entendi o que ele falou, gente. Também tá certo. É que aqui, ó, o pessoal arredondou para 85. Se ele não arredondou, não vai dar 85. Vai dar 8,49. Entenderam? Isso. Aí, no caso, arredonda. É a mesma coisa. Tu pode botar 8,49, não tem problema. Só não pode botar 84, 89. É importante que tenha um vírgula no primeiro elemento aqui. Tá? O que tá dando aqui, pelo menos. Podem usar, escrever, gente, escrever assim, com o multiplicador numeral, ou seja, 10 na menos 6, ou utilizar a simbologia, o micro, tanto faz, fica a critério de vocês, tá? O interessante é só vocês não escreverem assim, ó. Tá, e o resultado tem que chegar sempre em micron? Não. Tem o resistência de valor inteiro e tem resistência de micro-ohms. Depende do que eu estou trabalhando. Se tu botar o primeiro valor ali, 0,00085 ohm, e botar o outro 8,5, 10 na menos 6 ohm. Tá certo? Os dois resultados? Tá certo. Tá. Achei que tu ia pedir na prova em micro. Não precisa usar o símbolo do micro. Pode escrever assim, 10 na menos 6, tá? Não é interessante vocês terem o hábito de deixar assim, ó, com vários zeros. Por que não, tá, gente? Para mim não faz diferença. Sinceramente, não faz. Se vocês vão me escrever com um monte de zero, se tiver certo o número de zeros, tranquilo. Só que eu não gosto que vocês peguem esse hábito, porque ninguém faz isso na prática. Quando pedem para vocês calcular algo, fazer um relatório, sabe? Ninguém gosta de receber um relatório com valores que tu tem que ler muitos zeros. Principalmente com vários dados, tá? Se tu escrever um, tudo bem. Mas se tu é o responsável por fazer aquelas medidas, aí tu entrega lá para o supervisor. A medida tal podem dar valores menores. Nano é 10 na menos 9. Aí o teu chefe tem que ler 0,0000096. 0,00096. E aí tu lê tantos que tu te perde. Porque se todos forem a mesma unidade, por exemplo, 2 nanos, 3 nanos, 4 nanos, tu não te perde. Só que tem coisas que tu mede que é nano. Tem coisas que tu mede que é micro. Tem coisas que tu mede que é mili. Aí quem tá lendo tem que ler alguns com 4 zero, tem que ficar contando zero. É nano, é micro, é pico, para ver a dimensão, né? Esse tem 2 zero, esse tem 3 zero. Então, para facilitar, usem o multiplicador, que aí, de cara, quando vocês olham, vocês conseguem comparar. Porque, né? Isso que eu digo aqui, ó. Se eu escrevo para vocês um valor assim, ó. 9, deixa eu botar em preto. 9 vezes 10 na menos 3, 11. Aí a minha segunda medida lá deu 6,8 vezes 10 na menos 6. 11.
De cara, olhando, vocês sabem que este daqui é muito menor, o segundo, né? Porque 10 na menos 6. De cara. Mas se eu escrevo assim, ó. Quanto eu botei? 8. A gente fica difícil ponderar. E se tem vários valores na sequência, é muito pior. Tá? Então, vou incomodar essa função do micro, porque na prática vai fazer diferença para vocês, para se acharem e tudo mais. Às vezes não é nem para entregar nada, mas se é o controle que vocês fazem, é mais fácil. Aí a gente tem valores muito pequenininhos e muito grandes também, né? Quem trabalha com altos valores de corrente tem que ficar escrevendo pico, terra, dá trabalho também. Entendidos? Alguma dúvida? Então, o mili é 10 na menos 3. Micro é 10 menos 6 na menos 6 e o nano é 10 na menos 9. Isso, tem aqui mais outros aqui, ó. Isso aqui já vou mandar para vocês até agora. Já está no slide, eu postei lá na aula, mas tem essa tabelinha completa aqui, ó. Tá? É os principais, mas que a gente vê mais quilo, tá? Porque a gente está falando de eletricidade, a valores pequenos, mas na mecânica a gente fala muito de quilo, tá, gente? Que é quilonewtons, quilojoules, quando a gente está falando de força, quilo é muito normal, tá? A gente fala de quilo, a gente fala de mega, na mecânica mega é normal, quando a gente está falando de força, 9 meganewtons é normal, quilo, mega, giga a gente já não usa tanto, é mais a parte de computadores, né, gigabytes, tudo, mas quilo, mega. E na nossa parte, mili, micro e nano também é muito pequeno, mas mili, micro é muito comum. Micro vem sempre o símbolozinho do Mzinho, assim. É muito comum porque a gente trabalha com valores de resistência assim, tá? Mas eu vou mandar separado no PDF para vocês, tá? Quem quiser imprimir uma folha só para ter isso, é interessante, mas conforme vocês vão usando, vocês vão ver que vocês vão decorar isso aqui muito fácil, tá? Vocês já vão ler as coisas, já vão usar de cara, assim. Ô, Natália, só uma dúvida. Fale. Aqui no caso ali deu 5 zeros e 85, né? Aí fica 10 na menos 6. No caso, qualquer número depois do quinto zero, ele conta só como uma casa. Não, não. É porque tinha o primeiro zero lá. Tu não pode desconsiderar. Tinha 5 zeros depois da vírgula. Se tu considerar o zero da vírgula, dá o 6. Tu corta 0 com 0. Se tinha 4 não, é isso zeros... que eu digo. Depois da vírgula, 5 zeros, aí não importa o valor que tenha depois, ele conta como uma casa. Conta como 10 a menos 6, Só tem que ter aquele cuidado disso daí, de botar o primeiro número e a vírgula. Não pode botar o número inteiro, né? O primeiro número. Pode ter vários... No nosso caso, era só 85, aí ficou 8,5. Pode ser um número grande, 2.340. Aí tu bota 2,340. Aí dá sempre certo. Ok. Tá? Mas na dúvida, gente, sempre que tiverem dúvida, façam o inverso, tá? Pega aquele ali, não sei se é 85 ou 8,5, faz os dois na calculadora. Um não vai dar certo, o outro vai. Aí vocês vão fazer uma vez, duas vezes, na terceira você já sabe. Tudo é assim que a gente vai fazendo aqui, gente. A gente vai fazer uma vez, vai ficar mais ou menos, na segunda vai ficar um pouquinho mais fácil, na terceira a gente erra de novo, porque, né? Aí na quarta a gente já sabe, de cor. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo. Então tá, vamos encerrar nossa aula. Boa e amanhã noite. a gente tem a última da semana, tá? Só para que caso alguém tenha entrado depois, como a gente teve o probleminha de ontem na aula, tá? A gente vai ficar mais um dia. A gente já só até o dia 15, aí o dia que faltou, dia 18, a gente recupera na outra segunda. Com isso, mudou as nossas avaliações, ia ser nas 2 sexta-feiras, amanhã e na outra. E aí a gente vai atrasar um dia. Então, a primeira avaliação vai ser na segunda-feira que vem, e a segunda avaliação vai ser na outra segunda-feira, e os números de dias de aula ficam iguais, certo? Então tá, pessoal, amanhã a gente fala. Boa noite para vocês. Boa noite. Era assim colar.